Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos para estudarmos, compreendermos mais profundamente o Teu Evangelho, a Tua passagem entre nós aqui no planeta. Nesta noite, inspira o nosso Rodrigo, que vai nos conduzir na atividade. Inspira-nos a nós outros, que vamos acompanhá-lo, para que possamos apreender, aproveitar o estudo. E que este seja um momento, Senhor, em que os bons espíritos, as tuas hostes sagradas, possam, por muitas formas, abençoar-nos os lares, a nós, as nossas famílias e entes queridos, e possam, Cristo, abençoar a nossa grande família terrena, a nossa grande família planetária, a nossa terra querida, o nosso planeta amado. Em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai, permite, Senhor, que aqui iniciemos nosso estudo desta noite. Recebe o nosso louvor, que Deus, nosso Pai, também o receba, hoje como sempre. Que assim seja. Na noite de hoje, conforme a nossa programação, nós temos o nosso Rodrigo falando para nós sobre a visita dos Reis Magos, que consta de Sabedoria do Evangelho, volume 1, de Carlos Pastorino. Vamos então passar a palavra para o nosso Rodrigo. Que Deus o abençoe e uma boa apresentação para você. Seja, obrigado, Rui. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós trataremos de um tema que, de algum modo, sempre fez parte do nosso conhecimento mais rasteiro, né, mais popular, sobretudo no que se refere à riqueza de detalhes que Pastorino traz aqui sobre este tema evangélico, que estabelece ainda mais uma distância muito grande entre o que, pelo menos eu, né, imaginava que tinha alguma noção de evangelho e a realidade do conhecimento dele quanto aos aspectos mais profundos do evangelho, desde os aspectos relacionados à filosofia e à moral, até os aspectos mais relacionados com o dia a dia, os aspectos de formalidade, de conexões de nomes, conexões de palavras, de origem de palavras e alguns sentidos que existem no Evangelho que eu imaginava de fato não existir, e isso prova a noção que nós temos sobre o poder de Jesus Cristo e toda a programação da reencarnação de Jesus Cristo é uma noção ainda muito rasteira, muito superficial. A cada dia eu chego mais a esta conclusão de que o meu conhecimento sobre Jesus Cristo é muito rasteiro e eu não tinha e não tenho ainda a noção da magnitude desta reencarnação, do que foi este planejamento reencarnatório, do que isto significou, significa e significará para a humanidade. Nós trataremos hoje da visita dos magos, né, dos reis magos, lá neste livro, nesta obra de Pastorino, e vamos iniciar com uma citação que está lá em Mateus,
capítulo 2, versículos 1 a 12, eu vou pedir já de antemão desculpas a todos vocês, porque a riqueza é tamanha que não temos a condição de sair muito do que está escrito no texto e fazer divagações, interpretações, análises mais particulares, porque o texto já fala por si só. Então, vamos aqui trazer o texto evangélico, né, de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos seus astros no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram, e que o astro que viram no Oriente os guiou até que, vindo, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-se cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. E recebendo eles a resposta no sono, que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para a sua terra. Então está aqui a citação ipsis de lá de Mateus, o evangelista. Vamos tratar agora especificamente do tema, trazendo considerações de Pastorino a respeito deste subitem deste capítulo, né? Para Mateus, Jesus nasceu em Belém e aí ficou até posterior fuga para o Egito, tanto que a ligação é direta. Não houve a viagem de Jesus Cristo com seus pais a Jerusalém para apresentá-lo ao templo, de acordo com a lei mosaica. Mas examinemos os pormenores. Então, aqui já existe uma consideração inicial a respeito de onde nasceu Jesus. Então, nos traz aqui Pastorino que, para Mateus, Jesus nasceu em Belém, e aí ficou até a sua posterior fuga, entre aspas, para o Egito. E ele estabelece que essa ligação é direta. Neste ponto, já mostra a dificuldade de se interpretar o Evangelho, sobretudo porque os conhecimentos a respeito do ambiente em que se deu a trajetória de Jesus Cristo era um ambiente ainda muito pouco rico no sentido de transcrição da riqueza dos detalhes, de atenção a estes pormenores que não são, em realidade, pormenores relacionados aos aspectos morais de Jesus Cristo, mas que, por dizerem respeito à vida de Jesus Cristo, tem muita importância. Já aqui, quanto a este ponto e quanto a vários outros pontos, outros aspectos do Evangelho relacionados à trajetória do Cristo, há discussões de como aquele fato se deu. Mas é importante que se diga, já de início, que em nenhum momento da trajetória de Jesus Cristo e em nenhum evangelho há a discussão, a dúvida a respeito dos aspectos filosóficos e morais da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Ou seja, existe a possibilidade, e comumente isso acontece, de se discutir aspectos relacionados à vida material de Jesus Cristo, se é que assim pode-se dizer que Jesus Cristo tinha uma vida material. Mas os aspectos da vida terrena de Jesus Cristo, embora ele não fizesse parte deste mundo, tendo em vista a sua condição intelecto-moral, mas estes aspectos mais terra a terra de Jesus Cristo
e da sua passagem por aqui, muitos deles são pontos, são objeto de discussão, porque há algumas contradições nos evangélicos, na literatura de um modo geral. Mas é importante se notar que não há contradição nos aspectos morais que o Cristo nos trouxe. Ou seja, a meu sentir aí, há uma preocupação do próprio Cristo, de todos aqueles espíritos ligados à sua programação reencarnatória, não no sentido de que espíritos programaram a sua reencarnação, porque ele próprio, na sua condição espiritual, teve a condição de prorrogar a sua de programar a sua reencarnação. Mas houve, a meu sentir, esta preocupação em não deixar, até porque são aspectos que marcam demais e que mostram de fato quem foi e quem é o Cristo, houve a preocupação em não deixar que estes aspectos morais fossem objeto de discussão sobre qual o desejo do Cristo ao nos trazer aquele ensinamento. O Cristo ele está pouco se importando para a finalidade da sua reencarnação, ele pouco se importa se vamos discutir onde ele nasceu, onde ele não nasceu, de que forma ele nasceu. O que o Cristo se importa em realidade é que não esqueçamos e fazer com que a gente não estabeleça nenhuma discussão a respeito dos seus aspectos materiais, discussão no sentido de levantar dúvidas sobre o que o Cristo quis nos dizer. E é isso que Kardec nos traz ao fazer considerações a respeito de como devemos interpretar a comunicação espiritual para se estabelecer a fonte daquela comunicação espiritual. Kardec nos diz, e os espíritos também, na codificação, que o que os espíritos evoluídos, o que os espíritos mais desenvolvidos nos trazem são, do ponto de vista moral, são orientações objetivas e que não dão possibilidade de discussões, porque é uma linguagem clara, é uma linguagem direta, é uma linguagem simples, ou seja, são ensinamentos que não possibilitam a geração de dúvidas. Mas voltemos aqui para o que Pastorino nos quis dizer. Mas examinemos os pormenores. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, e essa expressão é importante, o qual já vimos, continua Pastorino, faleceu no início do ano 4 a.C., então o nascimento ocorreu no mínimo no ano 5 a.C., lá no ano 749 de Roma. Mais abaixo continuaremos o raciocínio ao falarmos do astro. Então ele traz aqui uma consideração do tempo em que Jesus nasceu. E isso é importante, porque Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, e a gente vai ver lá ao final, numa consideração de Pastorino na própria obra, que esse no tempo do rei Herodes não quer dizer aqui apenas no tempo em que Herodes vivia como espírito encarnado, mas significa dizer que naquele tempo em que Herodes vivia como rei encarnado naquele ambiente material, existia um predomínio absoluto da matéria, do poder, do ego, da vaidade e de todos os aspectos da vida humana que fazem parte da nossa vida e que isso qualifica como no tempo do rei Herodes, no tempo do político tal, porque aquilo representa um ambiente em que aquelas características pessoais predominam. Negativas, diga-se de passagem. Vamos lá, Rui, por favor. Trata-se de um aceno histórico, raro em Mateus, que só se preocupa com o registro dos fatos que sirvam de apoio às profecias do Velho Testamento. A gente faz uma consideração aqui a respeito do Evangelho de Mateus, que preocupa-se basicamente com o registro dos fatos que sirvam de apoio às profecias do Evangelho, não se atentando tanto a estes aspectos históricos, já que a finalidade é esotérica, no sentido de ser uma finalidade externa do seu Evangelho, é provar aos israelitas que em Jesus se cumpriram todas as predições, portanto, que ele é o Messias esperado. Então, ele traz aqui uma consideração a respeito do Evangelho de Mateus, no sentido de que é um evangelho que pouco se preocupa com o registro dos fatos em si, mas que ele analisa os fatos para que eles sirvam de apoio às profecias, para que
fique provado que Jesus, sim, é o Messias esperado. Jesus nasceu em Belém, e aí ele traz aqui o significado dessa expressão, que seria a casa do pão, né? Cidade já citada desde a época de Josué, localizada entre Tecoa, Etam, Carém e Baité. Está lá em Josué 15:5-9. E era bastante conhecida esta cidade popularmente por causa do idílio entre Ruth e Buz. Ele traz aqui algumas considerações e pelo nascimento de Davi que lá ocorreram. Chamada Belém de Judá, para distingui-la de Belém da Galileia, na tribo Zabulon, e que ainda existe hoje. Então, ele vem aqui, como sempre, traçando um cenário histórico e um cenário físico. Ou seja, é uma obra impressionante, porque traz esta riqueza de detalhes que, pelo menos para mim, no primeiro momento, pareciam não ter sentido e fosse fruto de uma dedução vaga do próprio autor. Ledo engano, com a minha ignorância, eu compreendi depois que o autor nos traz considerações que são muito relevantes quanto a estes aspectos. A seguir vem a notícia dos magos, que a tradição popular elevou à categoria de reis, né? Dividamos o estudo em itens. Aí ele fez uma divisão em 5 itens desta passagem. Primeiro ponto, quem eram os reis magos? E aí ele traz a informação de que os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte dizem-nos que os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre medos e persas, ocupando-se sobretudo da medicina, astronomia, astrologia e ciências divinatórias. Então, dá para notarmos que os reis magos, até pela expressão reis, os magos em geral, né, nesta classificação de magos, eles eram pessoas importantes do ponto de vista de conceito social. Eles ocupavam posições importantes numa estrutura, no tecido social, e que não eram pessoas irrelevantes de acordo com esta análise sociológica, né? A palavra é atestada no grego, no latim magos ou magnus, e no hebraico também, além de no sânscrito, que significaria grande alma. Ele traz aqui considerações a respeito do sentido das palavras. Por intermédio de Jeremias, no próximo slide, Rui, por favor, por intermédio de Jeremias, lá em 39:13, sabemos que Nabuzardan, oficial superior de Nabucodonosor, era Rabi Mag, isto é, o chefe dos magos. São citados em Daniel, nos Atos dos Apóstolos, há 2 magos, Simão, lá em 8:9, e Elimas, em 13:8, que mais parecem ter sido mágicos. Então, ele traz aqui exemplos de pessoas que ocupavam a mesma condição de magos ou de mágicos ou de magnos, para traçar a importância destas pessoas para aquele ambiente. O que significa também dizer que, se eles foram visitar Jesus Cristo, ou seja, pessoas que tinham relevância social, sobretudo também pelo seu conhecimento, pela sua compreensão um pouco mais profunda das coisas, dá o tom também da importância, da magnitude da reencarnação de Jesus Cristo aqui entre nós. Mateus, ele deixa entrever, segundo Pastorino, deixa entrever neles, personagens estrangeiras de importância, como sábios a quem honrava o título de magos. Ou seja, de um modo geral, eram pessoas, já dá para ficar claro, que tinham certa relevância no tecido social. Interessante notar que nas pinturas cristãs dos primeiros séculos, aqui ele dá exemplos, né? Santa Priscila em Roma, no 2º século, e o mosaico frontal também da Basílica de Belém, lá no 4º século, os magos são representados com bonés frígios iguais aos sacerdotes, né? Como os sacerdotes persas. Então, eram pessoas que pertenciam a esta condição. De onde eles vieram? O fato de serem magos, os sacerdotes persas, faz supor que tenham vindo da Pérsia, mas por serem astrólogos, supõe-se que eram da Caldeia. No entanto, para a Palestina, o Oriente era a Arábia, ao passo que a Mesopotâmia, Pérsia e Caldeia ficavam antes do norte. Tanto que lá em Joel, em 2:20, o inimigo tradicional assírio era chamado de o nortista. Então, vocês percebem que tanto
a origem como o lugar, a fonte, no sentido de ambiente, de onde vieram os magos, existe uma discussão a respeito, não há uma precisão a respeito de onde eles vieram e a qual classe eles pertenciam no sentido específico da coisa. Ou seja, o que dá para se compreender é que, como eu já falei, eram pessoas que tinham uma relevância socialmente e vieram de um destes lugares aqui, porque as escrituras não são tão claras e precisas de onde eles vieram, e aí nos traz Pastorino. Os presentes trazidos por eles também falam a favor da Arábia, ou seja, podem ter vindo da Arábia. Lá em Isaías 10:10 cita o ouro e o incenso de Sabá, que os reis magos traziam consigo. Lá em Jeremias 6:20, do incenso da Arábia, a rainha de Sabá traz o ouro em quantidade, os navios de Salomão trazem o ouro de Ofir, a mitra, isto é, a resina do bálsamo de Edrom, provinha da Arábia, de lá o supunho Justino, e aí ele traz essas considerações, e é importante que a gente avance nesse sentido para não ficar muito longa a apresentação. Então, é preciso que fique claro, eram pessoas importantes, mas que pertenciam a determinada categoria, que tinham um bom nível de conhecimento, mas que as escrituras antigas não nos permitem precisar de onde eles vieram. No terceiro ponto do estudo de Pastorino, ele traz uma análise a respeito dos nomes e do número. Eles são desconhecidos. Beda, escritor inglês, lá nascido em 673 e desencarnado em 735, é que os batizou como Gaspar, Melchior e Baltazar. Ou seja, este conhecimento a respeito dos nomes dos três reis magos é um conhecimento baseado em uma criação deste escritor inglês. Também não sabemos quantos eram, ou seja, nem os nomes, nem a quantidade dos reis magos nós sabemos, porque, como eu já disse, as escrituras não são profícuas nesse sentido, elas não trazem estes ensinamentos, não trazem esta informação com clareza. Também não sabemos quantos eram, como eu já falei, a tradição da Igreja Latina os limita a 3, por causa dos presentes, mas nas igrejas sírias e armênias julga-se que eram 12, tudo no terreno das conjecturas, então, tudo no terreno das hipóteses. Então, vocês percebem que, quanto a todos estes aspectos mais materiais dos momentos da vida de Jesus Cristo, todos eles, não todos, mas muitos deles não são tão claros assim, no sentido de que aquilo não está absolutamente consolidado. Agora, repare que não há discussão a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo quando ele fez a análise lá na passagem a respeito da moeda de César e qualquer outro ensinamento moral, intelectual do Cristo para nós. Quanto a isso, não há discussão, está bem registrado, sobretudo está registrado através de imagem que foi transmitida pelos atos de Jesus Cristo quando da sua passagem. A época da chegada, esta época também é incerta, como todos estes aspectos. A pergunta a respeito de um recém-nascido faz supor que se trata de menos de um ano a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, seria basicamente menos de um ano depois do nascimento de Jesus Cristo que houve esta visita. Mas o mesmo se deduz da ordem de Herodes, mandando sacrificar todas as crianças de 2 anos para baixo, aumentando então o limite da idade, suposta idade de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse pego nessa rede, entre aspas, de criança, desta rede visada de crianças que foram sacrificados por uma razão absolutamente gananciosa e material de Herodes. No quinto ponto, ele faz uma análise a respeito do astro que guiou os reis magos para que eles encontrassem Jesus Cristo lá no seu ambiente de nascimento. Os magos dirigiram-se a Jerusalém para indagar do nascimento do Messias, por causa do astro que haviam visto no Oriente. Que espécie de astro seria essa?
supõe alguns ter se tratado de um cometa. E aí é improvável, porque os cometas não desaparecem para aparecer mais tarde. Então, esta hipótese de este astro que teria guiado os reis magos ser um cometa é uma hipótese que cai por terra, porque ela não se sustenta, porque os cometas não desaparecem e reaparecem. Em 1603, o grande astrônomo Kepler observou uma conjunção de Júpiter e Saturno no mês de dezembro. Na primavera seguinte, Marte aproximou-se desses dois planetas e no outono surgiu entre os três uma estrela nova de grande brilho. Kepler supôs que assim devia ter ocorrido na época do nascimento de Jesus Cristo. Fez os cálculos matemáticos e concluiu que no ano de 747 de Roma, no ano 7 a.C., Júpiter e Saturno se reuniram na constelação de Peixes. Lembremos-nos de que nessa época a Terra estava saindo da constelação de Áries para entrar na constelação de Peixes, tal como agora sai da de Peixes para entrar na de Aquário, recuando sempre de um signo a cada 2.000 anos. Aqui é uma análise de Pastorino a respeito deste ponto. Análise particular. Recordemos ainda que o símbolo da época de Abraão a Jesus era o cordeiro, e na época de Jesus Cristo começou a ser o peixe, utilizado pelos cristãos como emblema para identificar-se. Então, são análises de Pastorino quanto a aspectos, digamos, não tão pertencentes assim ao Evangelho como ensinamento, mas que nos trazem considerações a respeito de quando se deu esta visita. Lá no slide 11, por favor, Rui, na constelação de Peixes, a Júpiter e Saturno uniu-se Marte na primavera de 748 de Roma, lá em 6 a.C. Para um estudo mais minucioso, veja-se Kepler, Opera Omnia e Frankfurt, 1858, ele dá exemplos de onde procurarmos estudos mais minuciosos, como se o dele não fosse, né? Ora, os caldeus eram bons astrônomos e sobre eles escreveu Cícero, de Divinatione. Os caldeus observam sinais do céu, anotam os cursos das estrelas com seus números e movimentos e possuem em seus registros observações seguidas durante 470.000 anos. E Diodoro de Sicília atesta que esses registros tinham 473.000 anos seguidos. Então, ele traz aqui detalhes de quando poderia ter se dado, pode ter se dado, melhor dizendo, esta visita dos reis magos. Daí devem saber os magos que essa conjunção relevava, portanto, segundo as predições proféticas, a primeira vinda do Messias, não lhe sendo difícil localizar o seu nascimento na Palestina, porque Peixes era o signo peculiar deste país. Ora, verificamos que houve, então, tríplice conjunção de Júpiter e Saturno em maio, agosto e dezembro do ano de 747. Ele faz essa análise a respeito das condições dos astros de um modo geral, segundo as nossas atuais tábuas astronômicas. Alertados pela primeira conjunção, maio de 747, preparavam-se para a longa viagem até a Palestina, devendo, portanto, ter chegado a Jerusalém nos primeiros meses de 748. E exatamente de março a maio desse ano, aos dois planetas Júpiter e Saturno uniram-se Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol, o que fez os magos reencontrarem o astro do Messias ao saírem de Jerusalém. Então, nesta conjunções de fatores astronômicos, reside também a análise da possibilidade de quando se deu esta visita dos reis magos a Jesus Cristo, quando ele ainda era recém-nascido. Fique, então, como época mais provável para o nascimento de Jesus, o ano 747 de Roma, ou seja, o ano 7 a.C. Quanto à data, a primeira vez que com certeza histórica se fala em 25 de dezembro, é no calendário Filocalos, do ano 354, que foi publicado por Theodor Mommsen, nesta obra aqui, lá em 1850. Então, a primeira citação do nascimento de Jesus Cristo como uma data histórica em 25 de dezembro, uma data que conhecemos aqui no Ocidente,
ela se deu lá no ano 354, lá no calendário de Filocalos. Clemente de Alexandria menciona várias especulações em torno da data do nascimento de Jesus. Então, pode ter sido 19 ou 20 de abril, 20 de maio, 28 de agosto. Estas duas últimas datas coincidem com as conjunções primeira e segunda, lá a respeito dos astros, né? Aquelas conjunções astronômicas que citamos, e pode ter sido também em 17 de novembro. Até então, terceiro século, não se falava em dezembro. Então, esta análise de que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro é uma análise artificial, produzida, e que não condiz com a realidade, porque são várias as possibilidades, mas em toda esta conjuntura não é razoável se admitir que Jesus Cristo tenha nascido nesta época, né? Então não se sustenta esta ideia. No próximo slide menciona Pastorino, quando Roma se transferiu o Natal para 25 de dezembro, ou seja, nesta criação romana, festa oficial de Mitra, divindade persa, ou Natalis Invictus Solis, o nascimento do sol invicto, isto é, a entrada do sol no solstício do inverno, os sírios e os armênios acusaram os romanos de idólatras adoradores do sol. Entretanto, a data se foi aos poucos fixando nessa estrutura ocidental e conquistando mais adeptos de tal forma que, já no século VII, todo o Ocidente aceitava o 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus Cristo. Então, uma criação romana, a transferência do Natal, do nascimento de Jesus Cristo para o dia 25, esta criação romana, que no primeiro momento foi criticada, no sentido de que foi atribuída aos romanos a imagem de que eles seriam os adoradores exagerados do sol, e esta data, entretanto, foi se solidificando, foi se consolidando como o nascimento de Jesus Cristo para todas as sociedades ocidentais e faz parte da nossa realidade hoje. Se consolidou de tamanha forma que todo o Ocidente trabalha com a ideia do nascimento do Cristo ter se dado em 25 de dezembro, uma data, como sabemos, como o nascimento de Jesus. Lá no próximo slide, ao saber da notícia da chegada a Jerusalém dos magos orientais, em busca de novo rei dos judeus, Herodes, o velho Idumeu, perturbou-se. Não queria concorrência ao trono. Ele já havia assassinado muitos competidores e ainda 5 dias antes da morte mandou executar o seu próprio filho, Antípatra. Então, ou seja, é um indivíduo que tinha uma certa mania de perseguição, no sentido de que o desejo pelo poder e pela fortuna lhe consumia de tal forma que ele não conseguia enxergar qualquer pessoa que tivesse alguma relevância, ele não conseguia não enxergar estas pessoas relevantes como possíveis adversários e que pudessem em algum momento, que poderiam em algum momento desejar o seu trono, buscar tudo aquilo que ele tinha como instrumentos de poder. E ele convocou, então, às pressas as autoridades e os sábios, isto é, o sinédrio como um todo, para saber onde deveria nascer o Messias de acordo com os textos bíblicos. Então, Herodes ele fez uma análise diante destas circunstâncias, ele buscou uma análise de quem tinha alguma dose de conhecimento lá no sinédrio a respeito de quando e quem eventualmente poderia ser este rei que estava nascendo, que era o novo Messias, de acordo com os textos bíblicos. Ele pediu esta análise. O Sinédrio de Jerusalém, ou consistório, também chamado de conselho, era a autoridade mais alta, tanto civil quanto religiosamente, compunha-se, portanto, de 71 membros, um presidente, que era geralmente sumo sacerdote, e 70 outros conselheiros assim divididos. Aí tinha os principais, os grandes sacerdotes, que eram o próprio sumo sacerdote, os ex-ocupantes de cargo de um modo geral, o chefe das 24 classes sacerdotais, ou seja, o papel dos sacerdotes era um papel importante, e aí vocês analisam que os magos
Eles também pertenciam a uma classe de sacerdotes, então mostra a relevância desta categoria. Os escribas ou doutores da lei, a classe mais culta, que passava seus dias a transcrever a Torá, a ensinar, a dissertar e discutir, mas no sentido mais profundo dos ensinamentos, a não aprender, porque os autores da lei preocupavam-se bastante com esses aspectos externos, no sentido desta modalidade de conhecimento, mas não necessariamente, longe disso, eram pessoas que não estavam apegadas aos valores mais profundos no sentido moral. Ou seja, eram pessoas que tinham conhecimento, como todas essas categorias de um modo geral, que tinham conhecimento, mas que não eram conhecimentos a respeito de aspectos morais, eram aspectos legislativos, aspectos jurídicos, aspectos normativos da sociedade da época. Os anciãos do povo, os presbíteros, que eram os leigos notáveis, escolhidos entre as principais famílias, ou seja, como quase toda estrutura colegiada em um país ainda subdesenvolvido nos aspectos morais, sempre tem que ter os membros de famílias tradicionais fazendo parte daqueles conselhos, daqueles colegiados, para decidir sobre as vidas das pessoas de um modo geral, e comumente são decisões trágicas, porque são decisões desconectadas da realidade social. Lá no slide 17, a convocação do Sinédrio foi total, ou seja, um quórum absoluto, havendo no texto a omissão de uma palavra por salto de copista, do copista, em vez de escribas do povo, cargo que não existia, deve-se ler escribas e anciãos do povo. O Sinédrio respondeu prontamente, sem hesitação, citando versículos de Miqueias, lá em 5:1. E tu, Belém de Efrata, pequena quanto a tua situação entre as clãs de Judá, de ti virá um que será soberano em Israel, e suas origens serão antigas de longínquo passado. Mateus cita apenas o sentido, modificando o texto, coisa habitual entre os evangelistas. Ou seja, por que isso? Porque os evangelistas, de um modo geral, intuídos, muito provavelmente, não certamente, eu diria, intuídos, apegavam-se basicamente ao sentido das mensagens, das informações de modo geral, e não a esses aspectos formais, né? São Jerônimo diz que eles procuravam sentido, ou seja, os evangelistas, não as palavras, não cuidavam da ordem e das palavras, quando as coisas eram compreensíveis. Ou seja, se Jesus os escolheu para serem os evangelistas, né, para serem também como os outros, os seus seguidores, mais próximos, no sentido mais físico da palavra, é porque eram pessoas que tinham alguma relevância, muito embora tivessem características pessoais muitas vezes muito parecidas com a realidade das circunstâncias daquele ambiente, mas que eram pessoas, de um modo geral, de boa vontade e que dedicavam-se a estes ensinamentos, e por isso que a obra é tão profunda, por isso que a obra é muito importante. Ou seja, eram pessoas que não tinham lá, em sua maioria, todos os apóstolos, os conhecimentos mais profundos no sentido das palavras, mas que conseguiram, de uma boa dose de capacidade mesmo e de sensibilidade, trazer o sentido das informações de toda a trajetória de Jesus Cristo, porque, de fato, isso a única coisa que importa. Essas informações mais materiais, informações mais ligadas ao nosso ambiente não são tão relevantes. O importante é o que o Cristo quis nos dizer e que teve e tem e sempre terá a nos ensinar. Lá no slide 18, de posse do fato e do local, Herodes interroga sobre a época do aparecimento do astro, dizendo-lhes que continuassem a pesquisa, porque também ele desejava adorar o novo Messias. Então, veja aqui a perspicácia do indivíduo no sentido de trazer a informação de como se ele fosse adorar o Messias, mas
Messias, mas, em realidade, o desejo dele era absolutamente distinto da adoração. O desejo dele era dar um fim no Messias, porque, segundo a sua interpretação, pelo engano, o Cristo poderia ser uma ameaça ao seu trono. Mas, em realidade, o Cristo foi uma ameaça a toda uma estrutura corrompida. Em nenhum momento podemos verificar em todas as passagens de Jesus Cristo qualquer desejo por estes aspectos mais materiais ligados ao poder. Em todos os momentos, ele fez questão de dizer que o reino dele não era deste mundo, era de outro mundo. Ou seja, a realidade de autoridade do Cristo não estava ligada a este ambiente de poder material, mas um outro poder, o poder da autoridade da condição de desenvolvimento espiritual, de perfeição relativa do ponto de vista intelecto-moral. A viagem de Jerusalém a Belém podia consumir mais ou menos 2 horas na direção do sul. Sua localização não foi descoberta até hoje nas buscas arqueológicas. Então, ele ainda traça esses aspectos a respeito dessa busca por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi procurado, não somente quando colocado na cruz, mas desde o seu nascimento, porque desde o seu nascimento sempre foi algo profundo em todos aqueles que estavam conectados ao poder e àquela estrutura imoral e corrompida. Sempre foi muito clara a noção de que os ensinamentos do Cristo eram diferentes. Isso, para mim, é muito claro. Ou seja, a expressão mais rasteira que eu posso dar, no arriar das malas de Jesus Cristo, já ficou constatado entre aqueles que estavam naquele ambiente de poder que Jesus era um ser absolutamente distinto e que ele sim poderia desestabilizar, como desestabilizou, embora não tenhamos esta sensação, porque aparentemente tudo continuou como dantes, mas não. As estruturas foram profundamente abaladas com a reencarnação do Cristo, porque ele trouxe os seus ensinamentos que eram e que são absolutamente revolucionários, absolutamente transformadores de um ambiente conturbado, de um ambiente conectado com tudo que há de pior do ponto de vista material. Tem trazido discussões a frase, o astro os guiou. Geralmente é trazido, caminhou à frente deles, com um sentido dado ao emprego intransitivo, mas aqui está empregado transitivamente. A ideia de que os astros guiam os navegantes é antiga e comum. No entanto, ninguém jamais supôs que os astros, para guiarem os navegantes, precisavam caminhar à frente deles. Ao chegarem à porta de Jerusalém, viram novamente a conjunção no lado sul e compreenderam aí a peregrinação dos reis magos em busca de Jesus. Estavam certos. Naturalmente, por mais que caminhassem, jamais o astro lhes ficaria ao norte. Se alguém caminha na direção da lua, esta parecerá também avançar à frente na mesma direção, e como que guiando, mas quando a criatura para, o astro para também. E foi o que ocorreu ao encontrarem a casa em que Jesus estava. Ou seja, havia um conhecimento a respeito deste astro, e olhe como isso é condizente com os ensinamentos da doutrina. Os espíritos, quando eles nos orientam para que consigamos adquirir informações, transformações, desenvolvimentos, eles nos orientam. Mas eles dependem, eles fazem com que utilizemos a nossa capacidade intelectual para que, com o nosso esforço, consigamos os objetivos que desejamos. Ou seja, por mais que os reis magos, e certamente o foram, intuídos para que chegassem onde Jesus Cristo nasceu, eles dependeram também não apenas da orientação dos espíritos que ficaram encarregados desta condução, mas dependeram também
do seu esforço, da sua dedicação, através do conhecimento que eles já tinham, ou seja, do desejo profundo, através do esforço, de chegarem àquela informação. Não foi uma informação dada. Os espíritos não vieram, por exemplo, como veio lá o anjo Gabriel e trouxe a informação, mas no sentido de que vai acontecer tal fato, siga tal caminho. Não, utilize a sua inteligência, a inteligência de vocês, para, com as minhas orientações também, as nossas orientações, vocês consigam alcançar o lugar onde nasceu Jesus Cristo. E numa época não existia GPS, né? Não tinha Google Maps, não tinha Waze, então seria já dá o tom de como era difícil a trajetória para chegar até Jesus Cristo naquele momento. Há muita discussão a respeito da casa ou gruta em que nasceu Jesus Cristo, em que se encontraria Jesus, na visita dos magos. O texto fala explicitamente em casa. É lógico que, mesmo admitindo-se a ideia do nascimento na gruta, José não deixaria a esposa e o filho em local tão próprio e providenciaria acomodações. José não é citado neste passo, ou seja, não foi um aspecto relevante segundo quem fez estas escrituras, ou seja, nas escrituras não houve citação a José neste ponto. Segundo o hábito oriental, a saudação aos soberanos era feita mediante o prostrar-se até o chão. Foi o que eles fizeram diante do menino. Isso é inacreditável, porque a imposição de Jesus Cristo, mesmo na condição de criança, criança no sentido de corpo físico, mas de espírito absolutamente no nível mais alto de maturidade espiritual, a condição de Jesus Cristo impôs a eles, a necessidade da saudação, não no sentido de que a saudação era importante para Jesus Cristo, nada disso, porque isso nunca foi importante para ele, mas no sentido de que a autoridade moral de Jesus Cristo era tão grande que ele conseguia se impor e colocar-nos no nosso devido lugar, mesmo pessoas que estavam com absoluta boa vontade, ou seja, era uma condição de incrível autoridade moral. Após a homenagem das pessoas, a oferta dos bens materiais, abrindo seus cofres, deram-lhe ouro, incenso e mirra. Isso, para Jesus Cristo, do ponto de vista de aspectos da vida material, nada importava, mas isso tem um sentido. De acordo com a interpretação usual, o ouro exprime a confissão, o reconhecimento da realeza de Jesus, o incenso de sua divindade e a mirra de sua humanidade. Ou seja, é uma conjunção de três fatores que dão o traço da personalidade de Jesus Cristo, que dão o tom a respeito do que é e do que foi Jesus Cristo. O que foi Jesus Cristo. Terminada a cerimônia, recolheram-se e consultaram os oráculos. Em linguagem moderna, poderia-se dizer, segundo Pastorino, realizaram uma sessão mediúnica, né? Então, eles poderiam pode ter havido ali, de fato, um contato mediúnico, uma relação espiritual, um contato espiritual com estes que chamavam de oráculos, né? O que se depreende do versículo 12, e recebendo a resposta do espírito a quem havia interrogado no sono, aí questiona Pastorino, ou no transe mediúnico, para não voltar a Herodes, ou seja, eles receberam a intuição, aí sim, ou seja, neste caso, não tem tanto esforço nesta informação. Dá muito tom no sentido de que você quer buscar Jesus Cristo, pelo menos é a interpretação que eu faço. Se quer buscar Jesus Cristo, o caminho é difícil, exige uma vontade muito grande, exige uma persistência e uma dedicação pessoal. Já na volta de Jesus Cristo, foi muito fácil a informação, no sentido de que vocês já tiveram contato com o mestre, não voltem mais a Herodes, ou seja, veja como a informação chegou muito clara. Para mim deve haver um sentido, porque estes mesmos espíritos poderiam ter chegado aos reis magos, se materializado perante eles, e poderiam ter dito, vão por aqui, por ali, por aqui, por ali, até chegar em Jesus Cristo.
chegarem a Jesus Cristo. Mas não, eles deram as orientações e com esforço, isso mostra muito também como devemos nos portar no sentido de buscar Jesus Cristo. No sentido de nós podemos ser em algum momento, podemos fazer em algum momento da nossa trajetória e devemos fazer o que os reis magos fizeram, procurar Jesus Cristo com esforço, no sentido de que não virá para nós a informação como veio para eles depois que eles já tiveram contato com Cristo. Resolveram, então, regressar à sua terra por outro caminho. A vinda a Jerusalém deve ter sido o normal das caravanas. Ele vai citando, né? O regresso por outro caminho supõe as escalas de Hebron, Zipe, Maom, Ud, Zoeira, e ele vai mencionando caminhos que são tortuosos, mais difíceis, ou então, com maior segurança, a pista vizinha do deserto, Tecoa. E ele cita também a garganta de Engadir, ou seja, ele traz possibilidades de caminhos que podem ter sido traçados pelos reis magos no retorno. Nós concluímos aqui estes aspectos. Vamos só, ao final, trazer algumas considerações que são também de Pastorino a respeito de um sentido mais profundo de todo este solo fértil de ensinamento, né? Ele diz aqui que o estudo desse trecho é bastante fértil para o nosso aprendizado. E aí ele traz a primeira consideração a respeito de Belém. Já sabemos que em Belém, a 2 horas de Jerusalém, pouco mais ou menos, funcionava uma escola iniciática de profetismo, isto é, um centro de desenvolvimento das faculdades psíquicas. Aqueles que se aproximavam da meta para lá se dirigiam, colocando-se sob a direção dos essênios para darem um mergulho, o batismo, em si mesmos. Nada de estranho, pois, que o evangelista nos advirta que Jesus nasceu em Belém. É no centro de desenvolvimento que se consegue apurar a sensibilidade sob a orientação de pessoas experimentadas. Ou seja, o ambiente em que Jesus nasceu era um ambiente propício a este mergulho, a este batismo. Ou seja, era um ambiente onde se acolhiam pessoas que desejavam este mergulho, este batismo. Jesus, ele representa a própria transformação. Ele é a mola, ele é aquilo que inicia uma transformação. Ele é quem inicia essa transformação em nós através do seu exemplo maior entre espíritos encarnados entre nós, quando ele veio. Os essênios habitavam realmente, e aí sobre o lugar onde vivia Jesus, já para a gente fazer um resumo de um modo geral, ele cita que os essênios habitavam estes ambientes sobre a possibilidade de Jesus ter nascido em uma gruta e uma encarnação absolutamente distinta de todas as outras. É razoável crer que Jesus pode ter nascido num ambiente absolutamente distinto de todos os outros, numa gruta, num ambiente mais profundo, mais intimista, e que representa muito o que significa a postura de Jesus Cristo como exemplo para todos nós. E aí ele continua o esclarecimento de que o nascimento de Jesus Cristo nasceu no tempo de Herodes, e nós já tratamos disto, inclusive em outra apresentação, mas aqui também, ou seja, no tempo de Herodes, não necessariamente ele quer dizer no tempo em que Herodes como indivíduo vivia, mas no sentido de que naquele ambiente prevaleciam as características pessoais de Herodes, sobretudo entre os governantes. E aí eu questiono, estamos talvez, a meu ver, sim, no tempo de Herodes ainda, porque as nossas características pessoais, com alguma dose de evolução, mas não tão evolução tão significativa assim, a meu ver, mas nós nutrimos hoje, ainda hoje, os mesmos tipos de sentimentos e adotamos o mesmo padrão comportamental daqueles que adotavam, que viviam na época do tempo de Herodes. Então, eu tenho esta opinião a respeito deste ponto. É importante dizer que o Mestre Jesus nunca se comoveu
por estes aspectos da vida material, como eu já mencionei aqui, ou seja, qualquer promessa que fosse feita e foi feita para o Cristo, aquilo não gerava nele nenhuma comoção, porque o reino dele não era deste mundo, ele não tinha nenhum apego a tudo isso que ele poderia ter, com um estalar de dedos ele poderia ter, mas não é possível se admitir qualquer possibilidade de falha no objetivo maior da encarnação do Cristo. Ou seja, os Espíritos, inclusive, nos dizem isso. As grandes obras, as grandes construções no sentido intelecto-moral, elas são entregues a Espíritos que não falharão. E a maior construção de todas no nosso planeta foi entregue ao maior de todos. E não havia nenhuma possibilidade de ele falhar, nenhuma possibilidade de ele se furtar com a sua obrigação, contraída por ele mesmo, no sentido de compreendedor maior dos deveres para com Deus, para com o Pai. E ele não se perturbava, porque ele não era nem 1% materialista. Ele não se perturbava com estas promessas que nos fazem perturbar. Ele não está conectado ao que nós estamos conectados. E aí, temos aqui, com relação ao simbolismo, dos objetos que foram entregues como presentes, né, quando do contato com Jesus Cristo. Tem o ouro, significa a luz e a sabedoria, o incenso, a devoção pessoal a Deus e aos homens, e a mirra como sacrifício e renúncia ao próprio eu. Essas características nos traz aqui, para finalizar, Pastorino, essas características do homem novo, dos missionários que, estando em contato com o eu profundo ou Cristo interno, deverão renunciar a tudo que seja transitório, devotando-se integralmente a Deus e servindo as criaturas para conseguir a iluminação final, a verdadeira sabedoria irradiada pelo foco de luz incriado. Dessa forma, a gente conclui a apresentação de hoje. Muito obrigado.